uns 6 meses antes de eu descobrir o câncer do Gui, eu tentava fazer de tudo pro Guilherme Neto, preocupado com a alimentação, com o estudo, eu era muito, muito cuidadosa com ele. E eu tinha um medo, assim, que hoje eu consigo ver que é como se eu tivesse alguma coisa ligada ali. Mas eu sempre tentava super proteger o Guilherme Neto. E eu lembro que eu já tinha decidido, numa conversa com a madrinha dele, eu falei, Sara, eu não quero ter outro filho. Porque é um amor tão louco que eu sinto pelo Guilherme Neto, é um amor tão grande e eu tenho tanto medo do mundo machucar ele, de como vai ser ele crescer nesse mundo louco, porque eu trabalho na polícia científica, né? E o meu trabalho é muito pesado, eu só trabalho com violência, com morte, eu trabalho com morte violentas, então toda vez que tem algum homicídio, algum suicídio, acidente de trânsito, eles me acionam, eu tenho que ir no local da morte, eu busco o corpo, muitas vezes estou lá com a mãe chorando em cima do corpo, e eu tenho que levar o corpo pro ML, eu faço a autópsia junto com o médico legista, e eu que faço a liberação do corpo para a família. Então, desde 2014, que foi quando eu entrei, desde que o Gui nasceu, eu lido muito com a morte, com muito sofrimento, e isso mudou muito a minha forma de ver a vida, e eu via um lado do mundo que muitas vezes ele não conseguia ver, muitas vezes as pessoas próximas não tinham ideia, eu até brincava com ele, eu queria que você fosse trabalhar comigo um dia, só pra você ter noção do que é aquilo ali que eu enfrento, porque as pessoas não fazem ideia desse outro mundo. Eu não fazia ideia que tinha tanta violência, tanta coisa ruim. Então eu tinha um medo, assim, do Gui, e ele começou a me pedir muito, muito, mamãe, eu quero um irmão, e ele me pedia, ele chorava, mamãe, eu quero muito um irmão. E aí eu comecei a pensar, fiquei uns meses, eu usava o DIU e eu ia tirar o DIU um ano, e ainda ia ficar mais um ano com o DIU. E o Gui começou a me pedir muito esse irmão, e eu comecei a conversar com ele, será que não é egoísmo a gente não dar um irmão? E ele não queria. Mas aí de tanto eu falar, de tanto eu conversar, às vezes a gente dá um irmãozinho pro Guilherme Neto. Ele começou a amolecer. E bem nessa época eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a vomitar, até enjoo, sintoma como se eu tivesse grávida, mas eu sabia que eu não tava, porque eu tava com o DIU. Mas aí eu fui no médico e o médico falou assim pra mim, Poliana, eu acho que você tá tendo alguma reação ao DIU. A gente vai precisar tirar ele pra ver se você melhora. E eu falo que aí tinha o dedo de Deus também, né, nisso tudo, porque eu fiquei anos com esse DIU, nunca passei mal com ele, e aí quando o Guilherme Neto começou a me pedir um irmão, eu comecei a passar mal. E aí eu fiz a retirada do DIU, foi muito rápido, tipo, eu tirei o DIU e eu já engravidei. O Guilherme Neto ficou muito feliz quando soube que eu ia ter um filho, só que eu perdi esse bebê, eu até tatuei ele, é o Jorge, porque o Guilherme Neto gosta muito do São Jorge, e aí a gente deu o nome de Jorge pro bebezinho. Quando eu contei pro Guilherme Neto que eu tinha perdido o irmãozinho dele, ele gritava, ele desesperou, ele gritava, meu irmão, meu irmão. O Guilherme Neto sofreu muito com a perda desse irmãozinho, que ele nem tinha chegado a crescer, então foi no começo da gravidez. E aí eu falei, não quero mais, não quero ter outro filho. Pouco tempo depois eu fiquei muito mal, eu peguei uma dengue hemorrágica, fui pra UTI e eu falo que eu vi o inferno de perto. Quando eu saí da UTI, eu acho que não foi nem um mês. Um mês depois foi quando a gente descobriu o câncer do Gui. E eu lembro até hoje, eu tava no hospital lá em Goiânia, eu conversando com esse médico. E foi a minha primeira grande revolta com Deus. Eu briguei muito feio com Deus nesse dia, que o médico era o melhor do estado, o neurocirurgião foi lá conversar comigo. E o Gui tava no quarto, eu fechei a porta do quarto e fui pra fora falar com o médico. Tava eu, acho que você não quis participar da hora, né? Tava minha mãe. E eu perguntei pra ele, doutor, meu filho tem chance de sobreviver? Ele falou assim, a gente tem tratamento, tem o que ser feito, mas o caso do seu filho é muito, muito sério. Eu falo de prolongar o tempo de vida dele com o tratamento, mas eu não falo dele sobreviver. E esse médico, ele foi muito frio com a gente, assim, que eu lembro que depois ele sentou numa mesa e eu fui tentar falar com ele nem levantou pra falar comigo, ele ficava lá mexendo no computador e eu ajoelhei no chão na frente dele, falei, doutor, por favor, conversa comigo, se fosse seu filho, o que é que você faria? E ele tava muito frio, assim, ele falou, se fosse meu filho eu ia tratar aqui mesmo, o melhor lugar é aqui, não tem muito o que ser feito fora de Goiânia. E aí essa conversa que eu tava ajoelhada com ele, na hora me deu um estralo, se ele tá sendo assim pra falar comigo, como que ele vai cuidar do meu filho? Então eu falei, eu não quero tratar meu filho com ele. E aí eu voltei pro quarto, na hora que eu abri a porta, o Guilherme Neto me olhou e ele viu o jeito que eu tava, ele falou assim, mamãe, eu vou ficar bem? E eu não consegui responder o Guilherme Neto, eu saí do quarto
E tinha uma janela, assim, no final do corredor, toda de vidro. E eu olhei e eu briguei muito com Deus. Eu falei que eu não ia ter mais filhos e o dia que o Guilherme Neto morresse, eu ia me matar, ia me enterrar junto dele. E eu falei pra Deus que eu nunca mais ia olhar pro céu, que eu não ia perdoar ele. E aí a ironia do destino foi que a gente chegou em São Paulo, porque eu falei pro meu marido, porque na época ninguém queria que eu fosse pra São Paulo com o Guilherme Neto, só que eu sabia que o Gui não ia ter chance lá em Goiânia. E eu falei, os melhores médicos estão em São Paulo, eu vou pegar o exame do Gui, colocar embaixo do meu braço, eu vou bater na porta de todos os médicos, eu vou sair naquela cidade, eu vou achar alguma coisa. Se ele tiver 1% de chance, eu vou atrás desse 1%. Porque até então era um caso impossível. E aí foi quando a gente chegou, encontrou o Dr. Sérgio Cavalheiro. A gente colocou o Gui, foi pro avião, essa criança, e ele na alegria, né? O Gui tava muito bem, né? Você olhava pra ele, você nem parecia que ele tava com nada na cabecinha. Aí quando a gente chegou no consultório do médico, eu lembro que eu fui afundando assim na cadeira, porque eu não sabia a extensão, né, e ele abriu o exame, do lado assim da mesa dele tinha uma luz, ele pegou a imagem, colocou lá naquela luz e começou a me mostrar. A gente tem ponto de tumor aqui, 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 e ele foi mostrando, eu só afundava, assim, porque até então eu não tinha, eu acho que eu tava em outro mundo, assim, eu não tinha noção do que a gente ia lidar ali. E aí a ironia foi que poucos dias depois, eu acho que uns 4, 5 dias depois, eu descobri que eu tava grávida. E foi minha segunda revolta com Deus, essa gravidez, porque eu escutei que Deus estava me tirando um e ia me dar outro no lugar. Só que eu não tinha essa troca. Eu não queria outro filho, eu queria o Guilherme Neto. Eu não queria trocar, não tinha a mínima chance de eu trocar um pelo outro. E aí, coitado do Gaelzinho, né? Porque eu não fiz um pré-natal, ele nunca teve um quarto, ele nunca teve nenhum berço, né? A gente comprou um berço portátil depois, tipo, 15 dias. Foi minha mãe, eu acho que fez tudo, porque a gente tava numa luta tão louca, assim, pela vida do Guilherme Neto, que eu não fiz acompanhamento de gravidez, e eu passei mal meus 9 meses de gravidez. Eu vomitava, eu tive muita anemia, perda de cabelo, eu fiquei muito ruim, mas eu tava lá, do lado do Gui. E aí, quando foi pro final da gravidez, eu vi que eu precisava ter um parto normal, porque o parto do Guilherme Neto foi cesárea e eu fiquei muito ruim. Eu tive muita dor, minha cesárea foi bem difícil depois, e eu não conseguia levantar da cama, e eu falei, agora eu não posso mais fazer isso, então eu não sei como, mas eu vou ter um parto normal. Porque eu preciso estar em pé no outro dia pra cuidar do Guilherme Neto. E o Guilherme Neto só queria ficar comigo. E tudo era mamãe. Vai furar, vai tirar sangue, vai pegar um acesso, tinha que ser eu. E no meu último mês de gravidez, o Guilherme Neto, ele tinha um sonho que era, ele queria ver montanhas. Ele queria ir pra neve e queria ver as montanhas. A gente foi com ele pra Gramado não, pra Campos do Jordão, e ele ficou muito mal. Depois a gente foi descobrir que ele deu uma bacteremia, a gente voltou com ele pra São Paulo e ele pegou uma bactéria num acesso que ele tinha no peito, no porte, e ele passou um mês muito grave no hospital, a gente quase perdeu ele. Esse foi meu último mês de gravidez, o Gui na UTI, e eu falei, eu tenho que ter um parto normal porque eu não posso deixar o Guilherme Neto sozinho. E foi quando eu tava muito inchada, minhas pernas, eu tive muito problema de circulação, e eu achei uma pessoa que fazia uma acupuntura pra desinchar. E eu fui nessa mulher, e ela era doula, eu nem sabia. E eu contei pra ela o que tava acontecendo, já no final da gravidez. Eu falei, eu vou pra porta do hospital e o Gael vai nascer de qualquer forma, eles vão ter que tirar ele. E ela falou, eu vou arrumar uma equipe pra você, deixa comigo que eu vou arrumar tudo. E ela arrumou a médica, ela arrumou uma equipe de parto normal, assim, no último mês de gravidez.